Então, pessoal, a discussão a respeito da jornada 6 por 1, da redução para uma jornada 4 por 3, na forma daquela PEC criada pelo pessoal do PSOL, é uma das coisas mais chatas que eu presenciei nesse meu tempo aqui de produção de conteúdo na internet, e é algo realmente frustrante, porque tem todo tipo de gente defendendo essa baboseira, essa palhaçada aí, gente que se diz de direita. Aliás, qualquer político eleito com bandeira de direita que defenda essa PEC aí tem que entrar para a listinha negra. Isso não é político de direita, não é liberal, não é conservador, não é absolutamente nada disso. É um aproveitador, um demagogo e nada além disso. Então, qualquer pessoa com um mínimo de compreensão da realidade percebe claramente que não é assim que as coisas funcionam. Ah, vou escrever num pedaço de papel e voilá, tá feita a mudança, todo mundo feliz da vida, todo mundo vivendo no Jardim do Éden no Brasil, as pessoas pulando o muro pro México para conseguir, dos Estados Unidos pro México, para conseguir vir trabalhar no Brasil, na maravilha de Brasil laboral que nós temos aqui, enfim, né, aquela visão idílica de que basta querer, basta a vontade dos políticos que tudo vai se resolver magicamente, quando obviamente a coisa é o contrário. Então, a grande mídia está forçando a barra nesse sentido, sem dúvidas, e o G1 trouxe aqui, né, a opinião de um português chamado Pedro Gomes, que é um cara historicamente defensor da redução da jornada de trabalho e que chegou a realizar ali um projeto piloto nesse sentido lá em Portugal. Parece que ele acompanhou aí algumas empresas aí, e para ele uma semana de 4 dias de trabalho é a salvação do capitalismo, né? Um especialista que fala nesses termos não merece muito a nossa confiança, mas vamos ver o que ele falou aqui, porque tem uma ou outra coisa interessante na análise dele, e é um português que não necessariamente entende a realidade trabalhista no Brasil, da absurda legislação que nós temos por aqui. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda bastante aqui o meu trabalho, meu canal a ser recomendado para mais pessoas, e se você quiser colaborar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, né? Esse Pedro Gomes aqui é autor do livro Sexta-feira é o Novo Sábado, e isso aqui já me dá uma agonia nesse papo aí de redução da carga de trabalho. Caramba, como as pessoas acreditam nessa baboseira ainda. Isso mostra o quanto falta o povo brasileiro evoluir. Ah, mas é melhor trabalhar menos, né? Caramba, arranja um emprego que te exija menos horas trabalhadas. É simples assim. O que está sendo proposto aqui é escrever na pedra da Constituição a obrigação das empresas contratarem funcionários por no máximo 4 dias por semana, querendo ou não. O funcionário querendo trabalhar mais ou não. Isso é um absurdo, uma violação da liberdade das pessoas. Não tinha que ter regra de folga, nada disso. Pactua isso livremente com a empresa que você trabalha. Se você não gosta, mete o pé e vai procurar emprego em outro lugar. A coisa é simples de entender, mas as pessoas, especialmente aqui no Brasil, são tão infantilizadas, têm uma mentalidade tão pueril, que é muito mais fácil, muito mais cômodo pedir para o governo resolver os problemas dela, né? Governo, obrigue meu patrão a me dar 3 dias de folga por semana. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo completo, mas é um discurso que seduz as pessoas. E eu volto a dizer aqui, falo novamente, esse papinho, essa ideia já existe há muito tempo. Eu já falei, o PCO fala de 36 horas de jornada semanal há séculos. Não é novidade isso aqui. A novidade foi o PSOL encampar isso aí e jogar na grande mídia, porque o PSOL tem uma abertura grande junto à mídia. Eu lembro, na época que eu assistia a TV aberta, né, que aquele cara, como é que é, o Chico Alencar, é isso, né, do PSOL, tava quase todo dia dando entrevista no Jornal Nacional, né? É impressionante como esse pessoal do PSOL consegue falar com a mídia e com o STF também, diga-se de passagem. Mas o PSOL quase desapareceu nas eleições municipais, não elegeu nenhum mísero prefeito, não elegeu nenhum vereador. Aí, magicamente, logo na sequência, eles me aparecem, aí a Érica Hilton me aparece com essa história aqui de redução da carga de trabalho e começa a fazer campanha, propaganda disso, obviamente só para promover o PSOL nessa história. Mesmo que isso aqui não passe, não vá para frente, os deputados do PSOL vão poder falar: nós lutamos para que você fosse mais vagabundo, para que você ficasse mais tempo em casa às custas do seu patrão.
olha que maravilha, vote na gente. E aí o brasileiro vagabundo vai votar nesses caras, é claro, né? Já não basta toda sorte de outros vagabundos aí que já votam em partidos de esquerda, né? Mas enfim, esse camarada que foi acionado, o Pedro Gomes, pelo pessoal do G1 para fazer eco a essa história aí, né? Então, é engraçado, né? O pessoal do G1 falou que tem países aqui que prevalece a escala 5x1, países em que a semana dura menos, né? Dura só 6 dias, deve ser. A revisão aqui mandou um abraço, né? Mas, então, eles fizeram uma série de perguntas a esse respeito para ele, né? E começa aqui, né? O primeiro ponto é o seguinte, que ele defende uma semana de 4 dias de trabalho. Por que que ele defende isso aqui? Porque ele fala que é mais moderno, tem mais a ver com a economia do século XXI, que é importante que as pessoas sejam felizes, né? Tenham mais bem-estar, e isso aqui pode, inclusive, aumentar a produtividade. Ele cita o exemplo aqui do Henry Ford, né, que instituiu uma semana de 5 dias lá nos anos 20, né? E você tem a mudança da tecnologia, mais mecanismos, agora a inteligência artificial, enfim, né? Dá para adaptar isso aí. E aí vem o primeiro ponto dessa história, né? Tá corretíssimo isso. Você reduz o tempo de trabalho, as pessoas tendem a viver melhor, a ser mais felizes. Talvez a produtividade da empresa aumente, eu não sei, isso aí teria que ser medido. Mas tudo que é feito de forma voluntária, espontânea, é perfeitamente aceitável. Já deve ter empresa por aí adotando esse tipo de jornada, né? Inclusive, ele liderou um projeto piloto nesse sentido, já teve nos Estados Unidos, na Inglaterra, perdão, também algo nesse sentido, que foi bem recebido pelas empresas. Inclusive, tem empresas que até mantiveram, depois do fim do projeto, mantiveram essa escala porque os resultados foram bons. Se é espontâneo, se é voluntário, não tem problema algum. O debate aqui no Brasil não é se é melhor trabalhar 6 dias ou 4 dias, se é melhor ficar 1 dia em casa ou 3 dias em casa. O debate não é esse. O debate é lícito o governo obrigar as empresas a reduzir a sua jornada de trabalho, a jornada de trabalho dos seus funcionários? Então isso não é voluntário, não é espontâneo, não é orgânico, não é a economia se rearranjando. É o Estado intervindo na economia, apontando as armas para as empresas. É simples de entender, né? O senhor Gomes aqui fala que, né, a jornada de 4 dias aqui pode salvar a economia. Ele faz uma análise muito pueril aqui de que o nosso tempo de lazer é usado aí para a gente consumir coisas também, e é verdade, só que para a gente consumir coisas no nosso horário de lazer, outros pobres coitados têm que trabalhar enquanto a gente descansa, né? Como é que fica essa história aí? Se todo mundo folga sexta, sábado e domingo, como é que eu vou lá comer no restaurante na sexta, no sábado ou no domingo, se o pessoal do restaurante folgar também, né? É muito bom você pensar nesse tipo de redução aqui com um emprego, numa função, num cargo, em que você não precisa trabalhar no final de semana para a empresa continuar funcionando, mas vários negócios não têm essa característica aí, né? Então, o pessoal aqui cita a esse respeito, né? A questão da legislação, conforme eu falei, de como isso está sendo colocado para ser imposto para as empresas, na eventualidade disso aqui tramitar e ser aprovado, né? Aí o senhor Gomes fala uma coisa, né? O Pedro Gomes, uma coisa muito interessante aqui, na minha opinião, que é mais ou menos o ponto que eu falei aqui, e parece que ele não se dá conta nesse sentido, né? Que ele diz aqui, ó, o mais curioso é que, historicamente, essas transformações de redução na jornada de trabalho, né, sempre começaram com empresas que se anteciparam à legislação, né? Olha só, o Henry Ford, que reduziu, né, a quantidade de dias trabalhados na semana, o Robert Owen, né, que reduziu a quantidade de horas trabalhadas, acabou com o trabalho infantil, né? Enfim, é a iniciativa privada que faz isso de fato, né? E aqui, no caso do Henry Ford, tá a raiz dessa questão. Ele conseguiu reduzir a quantidade de dias trabalhados porque ele criou a linha de produção dele, que permitiu à empresa ser mais produtiva, as suas fábricas serem mais produtivas. Então, em menos dias de trabalho, ele conseguia produzir a mesma coisa que antes, talvez até mais com esses seus novos mecanismos mais sofisticados. O que vem primeiro não é a vontade do político, não é a vontade do empregado, não é a pressão, não é o pessoal se manifestando, igual falaram que convocaram a manifestação para o dia 15, né? O dia que esse vídeo deve ir
ao ar, né, não é isso que faz a coisa andar. O que faz a coisa andar realmente é o aumento da produtividade. É isso que permite ao ser humano trabalhar cada vez menos. E convenhamos, a gente trabalha menos hoje sim do que há 100 anos atrás. É algo simples de ver, né? Então, curiosamente, ele cita aqui em algum momento até o Hayek, né? Porque o pessoal pergunta, né? É uma forma eficaz de fazer essas mudanças aí, impondo por meio da lei? E ele falou que sim, né? Não, isso aí tem que ser feito mesmo, porque até o Friedrich Hayek, que é o pai do liberalismo econômico, né? Ele dizia que o Estado deveria ser mínimo, intervir o mínimo possível na economia, só que uma das poucas coisas que ele devia fazer era legislar sobre o tempo de trabalho. Detalhe, o Hayek se arrependeu dessa opinião dele e mudou de ideia depois ao longo da carreira, então ele não defendeu isso aqui até a morte, e ele viu que isso era um problema, e eu concordo com o Hayek nesse sentido. Intervenção estatal é um problema sempre. Esse pessoal está defendendo, primeiro, porque são um bando de preguiçosos, né? Pessoal de esquerda é preguiçoso por definição. Você não é uma pessoa de esquerda, você não consegue se manter na esquerda se você não for uma pessoa preguiçosa e invejosa do sucesso dos outros. Agora, que esse debate aqui é uma cortina de fumaça, primeiro, para o fracasso do PSOL e para outras questões que estão sendo debatidas nos bastidores, né? Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Pode ter certeza, algum monstro está sendo gestado enquanto a gente está aqui perdendo tempo falando dessa baboseira. Agora, se você quiser ver outro vídeo em que eu analiso esse tópico, eu vou deixar esta recomendação aqui do lado para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.